Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT-CBED, os canais da educação. No programa de hoje nós vamos debater a Escola do Legislativo Municipal. E para isso nós convidamos o professor Antônio Carlos Torrens, ele que é mestre em Ciências Sociais. Antônio Carlos Torrens, ele também é bacharel em Ciências Sociais, ele fez o curso de Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em Administração Pública pela Universidade Federal do Paraná, Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba, é mestre em Sociologia, a sua área de concentração foi Sociologia das Organizações da Universidade, também o curso feito na Universidade Federal do Paraná, é doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, funcionário de carreira da Câmara Municipal já há mais de 20 anos e atua na área das comissões como analista de comissão. E ele é um membro da comissão organizadora da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba. Professor Antônio, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Eu é que agradeço. E gostaria que o senhor nos situasse por que dessa Escola do Legislativo e qual a importância dela nesse contexto em que nós estamos vivendo, quando todos sabemos que talvez uma das classes menos valorizadas e mais criticadas pela sociedade é justamente a classe política. E os vereadores são os primeiros agentes políticos que a população tem acesso e tem contato. É exatamente com esse sentido que nós planejamos e estamos estruturando a Escola do Legislativo, para tornar melhor e mais organizada e com mais qualidade a atuação parlamentar. O nosso objetivo primordial é o melhor atendimento parlamentar possível à população. E esse atendimento ele só será melhorado na medida que houver um quadro funcional preparado, profissional, efetivo e com capacitação suficiente para atender as demandas que o povo leva para a Câmara Municipal. O sistema representativo tem no parlamento um dos seus pilares. E essa força que nós queremos implementar, torná-lo muito mais capacitado a ser representante do povo. Professor Antônio, o senhor trabalha há mais de 20 anos na Câmara Municipal de Curitiba, evidentemente que já passou por diversas legislaturas, e quando um vereador, uma nova legislatura, nós temos sempre lá um determinado número de vereadores que estão no primeiro mandato. Que dificuldades o senhor observa nesses legisladores, nesses agentes públicos, quando eles começam a sua carreira política, podemos assim dizer, quando eles iniciam a sua atividade parlamentar? Eu quero até aproveitar e citar o meu exemplo. Eu fui eleito a primeira vez com 26 anos, já era formado em Direito e Comunicação Social, jornalismo, mas eu não entendia absolutamente nada de processo legislativo. E gostaria que o senhor nos apontasse o que o senhor observa de dificuldades nos legisladores municipais. Se nós formos verificar o histórico da maioria dos vereadores eleitos, ou até aqueles que tentam e não são eleitos, há uma diversidade gigantesca. Você tem uma maior série possível de profissões, de ideologias, de capacidades, de conhecimento. O que eles têm em comum? Eles passam a defender um
um programa partidário, que é de lei, eles passam a se filiar a um partido, quer dizer, já existe uma trajetória política que é possível vislumbrar aí, é preciso ter um certo conhecimento, pelo menos do programa desse partido. Há um processo eleitoral complexo, né, regido por leis bastante rígidas e um sistema de difícil compreensão. Então, radialistas, pastores evangélicos, médicos, dentistas, sindicalistas, uma série de setores sociais, eles, após passar por um processo que é exaustivo, que não é fácil, né? Inclusive é tão complexo que às vezes alguns têm muitos votos e não se elegem, outros com poucos se elegem, quer dizer, tem uma complexidade grande. A partir daí eles passam a ser vereadores, quer dizer, uma categoria diferente e única, com regras absolutamente definidas e um controle público grande. Essas pessoas não têm obrigação de ter o conhecimento do processo legislativo que eles vão enfrentar. E, ao mesmo tempo, levam para os gabinetes pessoas que acompanham a sua trajetória política, mas também não necessariamente com conhecimento das regras, da maneira de elaborar leis, que é o fim do legislativo. É preciso ter um corpo funcional capacitado, especializado, profissional, para atender essa demanda, para organizar a melhor forma de legislar para a população. Porque, bem ou mal, com falhas e tudo mais, o sistema representativo hoje é aquilo que temos de melhor, porque é democrático, porque representa a democracia. Quer dizer, foi uma conquista de longo tempo e nós, na Câmara Municipal, percebemos isso. Há 2 anos atrás, nós éramos muito mal vistos na sociedade a partir de denúncias da imprensa, dos setores organizados, do Tribunal de Contas. Hoje, a gente já consegue organizar uma escola do Legislativo, com o objetivo de formar, de capacitar funcionários e estabelecer uma nova ligação, uma ligação de mais qualidade com a população e com a clientela nossa, que são os vereadores. Então, esse é o nosso objetivo. Aliás, professor Antônio, o senhor falou em relação de que as pessoas que são das mais diversas camadas da sociedade e que se dispõem a disputar uma eleição, um pleito, participar de um processo eleitoral, são eleitos e não têm, evidentemente, a obrigação de conhecer do processo legislativo. Outro dia eu estava lendo uma primeira parte da biografia do presidente Barack Obama e quando ele terminou, ele já era formado na área de ciências sociais nos Estados Unidos, quando ele passou, digamos assim, lá não tem vestibular, mas ele foi aceito pela Universidade de Harvard para estudar lá, fazer o curso de Direito, e ele, no seu livro, ele colocava da expectativa que ele tinha justamente de estudar o processo legislativo, ou seja, como nascem as leis. Aqui no Brasil, eu posso lhe dizer que sou formado em Direito, não tem as faculdades de Direito, não tem o curso de processo Exatamente. Legislativo. Tem processo penal, processo civil, raramente. Nós aqui na Uninter temos esta disciplina, não apenas no curso de Ciência Política, mas também temos no curso de Gestão Pública. E temos o processo legislativo como uma matéria, digamos, complementar. Porque o senhor que estudou também na Europa, esteve recentemente em Portugal, por que essa desvalorização do processo legislativo aqui no nosso país? Eu acho que existe um ataque não só aos políticos, mas um ataque à política em geral, né? Isso aí é notório e algum tempo atrás a gente vem tentando um processo de revalorização da política e dos políticos, porque a política faz parte da vida cotidiana de todos, mesmo que a gente não perceba, né? E um parlamento municipal, ele atua em todas as áreas, nada vira lei sem passar pelo parlamento. Então é de uma importância extrema
o conhecimento de como se organiza e como se produz essas leis, né? Se nós temos hoje uma série de mecanismos que a Constituição de 88 nos forneceu, que possibilita a participação maior da população em várias oportunidades, como referendo, como plebiscito, como mecanismos que buscam trazer... A própria iniciativa popular nos projetos de lei, né? Iniciativa, as comissões de audiências públicas. Você tem uma série de mecanismos aí que foram implementados e que ainda são pouco utilizados. Então, formalmente, a gente avançou-se muito e, na prática, ainda existe uma distância, um certo descaso da maioria para as atividades políticas, fruto de um longo tempo de desgaste, né? Eu lembro que no governo neoliberal o funcionalismo público era atacado sempre como inchado, como inoperante, sempre em comparação com a iniciativa privada, o mercado, como excelente, né? No momento em que essa política mudou, a valorização do funcionalismo se dá nesse momento, e a busca da eficiência do serviço público, a palavra servidor público já está dizendo, serve ao público, tem uma função social, tem uma função de elaborar e tornar melhor as políticas públicas. O que nós queremos? Nós queremos que o parlamento tenha o seu lugar na elaboração dessas políticas públicas. E ela só vai se dar com informação, com conhecimento e com a divulgação desse conhecimento por pessoas preparadas, por pessoas capacitadas. Então não se trata só de preparar os funcionários, os servidores públicos, trata-se de trazer a sociedade para dentro do legislativo e o movimento contrário. O legislativo ir para a população com qualidade, como seus legítimos representantes. Professor Antônio Carlos Torres, entre os objetivos da própria Escola do Legislativo Municipal, evidentemente que o senhor está organizando a escola aqui na Câmara de Curitiba, mas já estão surgindo em outras cidades, inclusive assembleias legislativas. O próprio Senado tem uma escola do Legislativo, e está a capacitação dos servidores do próprio Legislativo. E qual a importância desta capacitação dos servidores, que muitas vezes são de áreas específicas e não têm um conhecimento do todo? Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto para nós. Hoje no Brasil são 96 escolas. Já temos 96. O Ministério Público tem escola, o Executivo, os tribunais de contas. Há uma ampliação, né, e uma preocupação em colocar esse serviço à disposição do funcionalismo público, visando principalmente a eficiência desse setor público. Nós podemos ter assim, pessoas que trabalham há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa numa Câmara Municipal, por exemplo, e não conhecem o que o outro setor faz. Então, existe uma tramitação de projetos, cada setor tem a sua responsabilidade para que seja feita a coisa certa para virar lei, e às vezes tem uma estanquização que dificulta o conhecimento do todo mesmo, do processo como um todo. Se nós que estamos lá dentro não conhecemos o processo inteiro, como exigir da população que conheça? Então, o primeiro passo para servir a atuação do Estado, para atender a ação do Estado, é fazer com que esse servidor conheça os fundamentos, conheça todo o processo legislativo. Não só isso, mas conceitualmente mesmo. Os conceitos que a gente lida, né? O Estado, a representação, o parlamento, o significado disso, né? O fortalecimento disso para a ação democrática. Então, na verdade, é uma escola que vai educar aqueles que devem educar o povo, a população. Então, então, só se pressupõe isso se você tem uma ação democrática. Quer dizer,
ampliação dos canais de participação e canais de participação mais conscientes, mais conhecedores do processo, que é complexo, não é fácil. Professor Antônio Carlos Torres, o senhor é mestre em Ciências Sociais e em 2013 o senhor passou uma temporada em Portugal. O senhor está fazendo doutorado nessa área do legislativo e o senhor conheceu, evidentemente, as raízes do nosso municipalismo aqui. Durante todo o período do Brasil colônia, as câmaras aqui no Brasil elas tinham uma função legislativa, como tem hoje, mas também executiva e até judiciária. Só a partir do Império e posteriormente com a República é que houve essa divisão bem estabelecida dos poderes. O município já teve, inclusive, o poder judiciário porque haviam os juízes municipais. Hoje nós só temos os dois poderes, o executivo e o legislativo. Foi retirada a função Exatamente. Eu gostaria que o senhor nos informasse como ocorre hoje. Parece que lá em Portugal ainda se mantém aquela tradição da época das ordenações manuelinas, filipinas, afonsinas, que serviram de modelo de 500 anos atrás. Eu acho que isso exemplifica bastante a importância que tem as câmaras municipais aqui. É o primeiro poder que existiu no Brasil. O poder municipal, ele existe desde o início do Brasil, desde 1540. E sempre de encontro, indo frontalmente contra a política imperial, política de Lisboa, de Portugal. Então, era um poder que se tornou perigoso depois de um tempo. As alianças locais e regionais eram muito maiores que as alianças com a coroa, né? Então, foi um poder que, primeiro, é antigo, segundo, não ia mais a favor da coroa. E inclusive, o Brasil, naquele período, não era exatamente conhecido como colônia, era como Estado, né? Um Estado fora de Portugal. Então, existia já uma organização de poder, uma organização judiciária, uma organização militar, que atribuiu o status de Estado, né? E, no confronto, a intervenção nas câmaras municipais se tornou necessária pelo poder central. E aí, é óbvio que nós temos que considerar que as câmaras municipais têm uma importância fundamental para a história do Brasil, né? Para a própria hoje, democracia. Em Portugal, como é que funciona o Olha, município? eu participei das reuniões da Câmara Municipal, que é a Prefeitura. E os vereadores são eleitos, um vereador é o prefeito, na verdade. E é uma dinâmica completamente diferente da nossa. É um trabalho exaustivo você traçar paralelos, né, nessas duas estruturas de poder. Porque a Câmara Municipal reúne-se regularmente, os vereadores, o presidente da Câmara, que é o prefeito, reúne-se com os vereadores que são seus secretários, porque tiveram mais votos em termos partidários, a importância dos partidos, das coligações é muito grande. Então tem uma organização de secretariados dos vereadores mais eleitos, mais votados, né, pelos partidos, e a oposição participa das reuniões da Câmara e dá palpite e discutem coisas assim corriqueiras ou importantes, mas vereadores de oposição que não têm voto dentro da Câmara Municipal participam das reuniões. É como se o prefeito aqui reunisse os secretários e secretários de oposição. É uma coisa assim que, no primeiro momento, é confuso, mas depois a gente vai percebendo que tem uma lógica própria e eficiente. Funciona. Significa que aqueles vereadores que foram eleitos pela oposição, eles não participam da administração? Não participam da administração, mas participam da oposição à administração, em loco, ali. Eu assisti discussões de detalhes, assim, ó, o Partido Socialista financiou uma festa pública, popular, municipal, e um vereador da oposição questionou como que o município paga uma festa.
um partido. Entendeu? Então, lá tem uma assembleia também. Tem Assembleia que é Federal, diferente, né, da própria Câmara de Vereadores? Sim. Tem uma Assembleia no âmbito municipal que reúne-se muito pouco, é deliberativa, não produz leis, não legisla. Ela delibera sobre as propostas da Câmara Municipal. Então, aquilo que foi tirado na Câmara Municipal, que é a reestruturação do setor antigo da cidade, é levado para a Assembleia para deliberação. Pode ser recusado ou pode ser aceito. Mas não há nenhuma legislação pelo Parlamento. Que obrigue a ser cumprido. Exato. Quem legisla é a Câmara Municipal, é o Executivo. Mudando um pouco o nosso enfoque aqui dessa aula, professor Antônio, eu gostaria que o senhor, quando fez a sua dissertação de mestrado, o senhor debateu temas ligados às políticas públicas municipais, né? Não, no mestrado não, agora no doutorado, no doutorado. sim. No doutorado Vai ser eu sobre comecei a me preocupar, verificar as emendas parlamentares ao orçamento. Certo. O que significam as emendas parlamentares ao orçamento? Isso. Por um lado, a gente pode achar que é uma intervenção do Legislativo nas políticas públicas municipais, mas por outro a gente pode dizer também que é uma dádiva, um pequeno presente do Executivo para dar a impressão que o Legislativo participa de alguma maneira do orçamento municipal. É uma discussão que é importante porque trata-se da importância do Parlamento para as políticas públicas. Quando a gente organizou a Escola do Legislativo, uma das primeiras preocupações foi verificar até que ponto nós conhecemos o orçamento, participamos da elaboração do orçamento, como que a população participa desse orçamento, se as audiências públicas têm algum significado ou é só uma instrumentalização técnica, se existe uma deliberação coletiva. Então, essas coisas todas, elas aparecem muito bem nas emendas parlamentares. Tem uma fatia do orçamento dedicada às emendas. Os parlamentares recebem uma verba fixa do orçamento e distribuem na medida da sua conveniência. Lógico que quando um parlamentar se torna parlamentar, ele não é mais o vereador representante de um setor só, ele é da cidade inteira. Então existem demandas que são gerais, que um grupo de vereadores, o coletivo dos vereadores assinala. Por exemplo, um tomógrafo do hospital. Todos os vereadores se reúnem para comprar. Então é uma ação coletiva para a cidade. Isso é muito interessante, porque uma das acusações que se faz aos vereadores é o clientelismo, é o assistencialismo, e isso não se verifica na maioria das emendas. Não são emendas que são migalhas, elas têm uma importância social muito grande, uma função social, seja assistencial, seja de organização de base, seja na saúde, seja onde for. Então é um estudo muito interessante que mostra como a atuação parlamentar se dá. Evidentemente que o objeto de estudo do senhor é a Câmara Municipal de Curitiba. E o senhor está, nessa sua tese de doutorado, o senhor está investigando como os vereadores distribuem, digamos, as emendas parlamentares ao orçamento. Em que medida o Legislativo interfere no orçamento? Se é só no momento das emendas, ou é necessário uma intervenção desde a elaboração do orçamento, desde as audiências públicas, a intervenção da sociedade civil organizada, junto com o parlamento, e o acompanhamento desse processo orçamentário. Nós criamos na Câmara Municipal, o atual presidente criou uma sessão de orçamento. Auxilia a elaboração das emendas, mas acompanha o processo orçamentário. Essas emendas, elas são concretizadas ou não? É uma preocupação. Certo. O Legislativo tem que acompanhar a execução dessas emendas. Então, esses funcionários, esses servidores estão se especializando no orçamento para que o Legislativo tenha mais atuação nele. Que não é uma coisa pequena. O orçamento é uma complexidade, é uma caixa preta.
Então tem esse sentido também, né? Aquilo Essa investigação tem esse sentido. Que efetivamente foi proposto se materialize. Se materialize. E que tenha uma intervenção mais elaborada, mais cuidadosa antes, né? É o que se chama de administração pública deliberativa. Eu acho que busca-se isso, né? Primeiro, representativa; segundo, participativa; e terceiro, que essa participação vire uma deliberação. Quer dizer, a intervenção no orçamento da cidade. Eu acho que tem esse sentido, né? E o orçamento, as emendas parlamentares, elas caminham nessa direção. Correto. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Antônio Carlos Torres, ele que é mestre em Ciências Sociais, doutorando agora em Ciências Sociais, e o tema foi a Escola do Legislativo Municipal. Professor Antônio, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu muito agradeço obrigado. E quero lembrar que um dos primeiros a se preocupar com a educação parlamentar foi o senhor quando elaborava as cartilhas como candidato a vereador há muito tempo atrás, que eram cartilhas educativas. O que significa o vereador, o que deve fazer, como pode participar. Acho bem importante lembrar isso, porque pode ser objeto de estudo também. Obrigado, professor Antônio. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CEBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater as políticas públicas de combate às drogas. E para isso nós convidamos o vereador Valdemir Soares. Valdemir Soares é vereador em Curitiba, ele é teólogo, formado também em administração de empresas, acadêmico de direito, está no 4º ano do mandato de vereador aqui na capital paranaense e é o presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Crack. Valdemir Soares, inicialmente eu quero agradecer a sua presença nesse programa e trazer este tema, que é um tema emergencial, que é a questão das drogas. Eu gostaria que você nos desse um panorama deste problema das drogas, que há algum tempo atrás atingia as grandes cidades. Hoje nós sabemos que está alastrado em todo o Brasil, nos pequenos municípios, inclusive na zona rural, e de todas as drogas, a mais grave, podemos assim dizer, é o crack. Com a sua experiência, já há anos, tendo focado o seu mandato no combate às drogas, eu gostaria que você nos relatasse o que está acontecendo e como a sociedade está enfrentando esse problema. Bom, em primeiro lugar, agradecer por nos convidar para o seu programa. Nós assistimos de vez em quando o seu programa no canal 5 da NET e ficamos muito felizes, eu e toda a minha equipe, por ter sido convidado, principalmente para discutir um dos maiores problemas da sociedade hoje, que é a questão do tráfico de drogas e o uso de drogas, tanto aqui na capital, Curitiba, como em todo o estado do Paraná, como em todo o Brasil. O crack, ele é realmente um monstro, um grande vilão no meio de tantas drogas, porque ele é uma droga barata, ele é uma droga que causa dependência imediata
99,9% dos usuários do crack ficam dependentes e se viciam no crack já na primeira dose. É uma coisa assim extremamente absurda, porque a pessoa usa a maconha um determinado tempo, experimenta a primeira pedra do crack e já começa naquela dependência, inclusive porque é muito barato o crack. Você compra pedras aí por 10, 15, até R$5 na periferia da nossa cidade, e é uma droga fácil, barata e que tem também a sua, entre aspas, sensação de bem-estar muito rápida, e uma sensação de bem-estar que causa uma fissura e uma dependência química no sistema psicológico e físico muito rápido, muito rapidamente. E nós sabemos disso, até porque nós visitamos muito, Jorge, as comunidades e encontramos até muitos jovens acorrentados dentro de suas próprias casas. Aldemir Soares, eu gostaria que você nos explicasse, o crack, ele é derivado da cocaína. Como é que é esse processo da fabricação e como ele chega até o nosso país? Essa droga, que é uma droga, podemos assim dizer, até popular, né? Que atinge todas as pessoas. O pior de tudo é que hoje existem laboratórios, inclusive dentro da cidade de Curitiba, que fabricam e misturam as substâncias aqui mesmo dentro da cidade. Tá? É claro, nós temos algumas informações até particulares das polícias que fazem o enfrentamento. Não quero entrar aqui em detalhes maiores, porque existe toda uma mega operação que é pertinente às polícias, uma mega operação de repressão. E a gente tem informação porque a gente tem amigos na Polícia Federal, na Polícia Militar, nas polícias de fronteiras também. E nós sabemos que existe hoje até laboratórios, até grupos que conseguem preparar a droga aqui, distribuir a droga aqui e vender, né? A droga, ela tem realmente, derivado da cocaína, ela tem misturas com outro tipo de drogas, ela tem, dependendo da região e do laboratório, da forma que se prepara, várias formas de preparo. Agora, a nossa maior preocupação em relação a isso, Jorge, é sabermos que existe todo um crime organizado, e muitas das vezes é difícil até de ser identificado, porque está dentro das escolas, está dentro dos clubes, está dentro das boates, está dentro dos bares. Às vezes tem permissão, infelizmente falando, de um diretor de um colégio, talvez não diretamente, mas indiretamente, de um proprietário de uma casa noturna, de um proprietário de um clube, de um proprietário de um produtor de festas. E fica muito fácil as pessoas terem acesso a essas drogas, porque elas não estão apenas indo no meio da periferia buscar a droga. Ela está encontrando na festa, ela está encontrando no encontro social, ela está encontrando na saída do jogo de futebol, ela está encontrando na boate, ela está encontrando na porta do show e até dentro do show, dos mega shows que existem dentro de Curitiba. Há muita conivência, há muita conivência. Nós trabalhamos muito forte com a conscientização, por quê? Eu acredito, Jorge, que a conscientização, ela não é só do poder público, ela não é só dos governos, da instituição pública, dos professores, dos especialistas, dos técnicos de políticas sobre drogas. A conscientização, ela tem que começar dentro de casa. Ela tem que começar do pai para com o filho, ali na mesa. Tem que começar no momento de confraternização do filho para com o pai, do pai para com o filho, da família reunida, dos amigos, nas redes sociais. Tem que haver uma posição firme de conscientização em relação à nossa sociedade, de pai para filho, de amigo para amigo, de irmão para irmão, nas redes sociais, de aluno para aluno, de professor para aluno, de empresário para empregado, de empregado para empregado, de funcionário para funcionário. Por quê? Se espera somente da estrutura pública, a estrutura pública ela não tem capacidade desse enfrentamento, Jorge. As polícias, por mais equipadas que elas estejam, por mais amparadas pelo poder público que elas estejam, elas não têm a capacidade do enfrentamento se não houver um trabalho
de conscientização e prevenção a partir do momento que o jovem tem a família, a partir do momento que o jovem vai à escola, a partir do momento que o jovem tem a sua roda social. É muito importante, é um trabalho de todos. Hoje, não é só um trabalho da instituição pública. A nossa reclamação na questão da instituição pública é que muitas das vezes a instituição pública ela não populariza o trabalho de conscientização. Às vezes tem vergonha, porque hoje em dia bater na droga, bater na dependência química, bater na maconha, na cocaína, tira voto, como alguns do segmento público, do segmento político dizem. Mexer com isso hoje tira voto, porque é a classe alta que usa drogas, a classe média que usa drogas, a classe baixa que usa drogas, quem está na miserabilidade usa drogas, então é muito complexo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nunca, Jorge, a estrutura pública vai ter condição de combater sozinha. Vereador Valdemir Soares, há alguns anos atrás, o envolvimento com as drogas era num período ali da adolescência, na juventude, mas hoje me parece que até na pré-adolescência nós já temos crianças envolvidas com drogas e pessoas de meia idade. O que está acontecendo e o que está levando as pessoas a utilizarem a droga, esse prazer, como o senhor falou ali, dos sentidos, imediato, rápido e que acaba destruindo as vidas? Primeiro, Jorge, a falsa sensação de bem-estar. Porque a droga, ela causa, sim, uma falsa sensação de bem-estar. E a falsa sensação porque não produz saúde, não produz vida, não produz integração social, não produz alegria verdadeira. Então, a falsa sensação de bem-estar tem sido a principal estratégia do entorpecente ou de quem vende o entorpecente para que as pessoas o comprem. Para você ter ideia, hoje a cocaína é vista pela sociedade, pela alta sociedade, como um inibidor de apetite, né? Então tem gente que usa a cocaína para não precisar se alimentar, né? Gente que usa a cocaína porque diz que é um fortalecedor sexual, que a pessoa, depois que usa a cocaína, ela tem mais vitalidade sexual, ela tem pouca fome. Então são experiências que a classe alta, muitas das vezes, se submete a passar por ter esse entendimento. Não, eu vou emagrecer. Não, eu vou ter mais vitalidade sexual, eu vou ter mais força, mais disposição, eu vou ter mais motivação. E, na verdade, Jorge, é falsa sensação de bem-estar, porque arrebenta com o sangue, arrebenta com o organismo, causa dependência química, tira a sensação de realidade das pessoas e tira a responsabilidade das pessoas. Quando eu falo responsabilidade, é quando a pessoa ela perde o nexo da razão, da situação, por estar envolvida naquela falsa sensação de bem-estar da droga. Nós estudamos com vários dependentes químicos, eu tive a oportunidade de recuperar centenas de dependentes químicos, tanto dentro da igreja, como dentro de comunidades terapêuticas, como num trabalho que nós fazemos através do esporte, da cultura e da arte. Então nós pegamos muitos depoimentos. Nós conversamos com muitos dependentes e conversamos com muitos ex-dependentes. Conversamos com muitos quando usavam a droga, quando estavam no processo de limpeza psicológica e depois que realmente largaram a droga. E realmente a dependência está na falsa sensação de bem-estar. A pessoa fica presa àquilo. Vereador Valdemir Soares, você trouxe um vídeo para nós sobre... é um evento que nós fazemos, o Nocaute ao Crack. Deixa eu explicar para você. Vamos ver esse vídeo? Nós vamos ver esse vídeo para que as pessoas entendam. Nós trabalhamos, Jorge, com trabalho de prevenção. Então nós usamos as principais ferramentas do trabalho de prevenção, que na minha opinião é o esporte, o lazer, a arte e a cultura. E esse vídeo que nós vamos assistir agora, ele mostra o trabalho que nós fazemos com as academias da cidade de Curitiba, com os lutadores de MMA, jiu-jitsu, muay thai, artes marciais mistas, e através desse esporte levam a mensagem
do perigo das drogas e a mensagem da conscientização para que quem nunca usou uma dose de droga não use. E para quem usou um dia, largue imediatamente. E para quem está dependente, que procure um tratamento, porque há realmente a recuperação. Então, é um vídeo aí, acho que é um vídeo, inclusive, com a participação do grupo F5 CWB, que através da música, através da musicalidade, também nos ajuda nesse trabalho de prevenção na cidade de Curitiba. Vamos assistir? Estamos assistindo, então, esse vídeo. Valdemir Soares, eu gostaria que você abordasse agora esse movimento que há já em alguns países da legalização da maconha. Aqui no Brasil nós temos inclusive ex-presidentes defendendo a legalização, começando pela maconha, daqui a pouco evidentemente que vai atingir praticamente todas as drogas. Com a experiência que você tem, com os grandes traumas familiares, humanos e pessoais que você viu ao longo da sua experiência atuando com essas pessoas que são viciadas. Qual é a sua opinião a esse respeito? Veja bem, em todos os países que se fez uma política de legalização ou descriminalização de drogas, o número de dependentes químicos cresceu. O número de entradas em hospitais e em centros de tratamento psiquiátricos aumentou. Ou seja, não resolveu o problema da saúde pública naquele país. Não foi o que os, entre aspas, formadores de opinião que são favoráveis à legalização das drogas divulgam nas redes sociais e nas suas palestras. Porque também divulgam nas redes sociais e nas suas palestras para quem gosta de usar droga. Porque para a pessoa que tem um discernimento de que realmente a droga acaba com o organismo, que a droga causa doenças, infertilidade, causa falsas sensações de bem-estar, eles não têm nenhum tipo de alusão, nenhum tipo de apoio, né? Vamos cá para nós. Certo. Né? O Cristóvão Buarque conseguiu 20 mil assinaturas para apresentar um projeto de uma suposta legalização da maconha no nosso país, mas 20 mil pessoas é um número significante perto da realidade do nosso país. Eu consigo 500 mil pessoas que são contra o projeto do senador Cristóvão Buarque, né? Respeito toda a capacidade, todo o currículo do senador, tem sido um senador importante para o nosso cenário nacional, mas foi muito feliz nesse projeto. E o que acontece? No Brasil, isso é um absurdo. A legalização é um absurdo porque nós não temos estrutura de segurança pública e de saúde pública para conter uma suposta descriminalização, Jorge. Nós não temos uma estrutura de saúde pública, de segurança pública para conter uma legalização da maconha. Nós não temos estrutura de saúde pública para atender as necessidades da população que depende do SUS, para atender as pessoas que chegam na emergência, nos nossos postos 24 horas, em Curitiba, no Paraná, em todo o Brasil. Nós não temos uma estrutura para atender o problema de saúde que nós temos no nosso país hoje. Como que nós estaremos preparados para uma descriminalização? Como é que nós estaremos preparados para uma legalização de drogas? E a segurança pública? Segurança pública não tem. Falta policiais, falta equipamentos, falta estratégias, falta competência técnica nas nossas polícias, sejam polícias municipais, guardas municipais, polícia militar, polícia federal. Nós temos ótimos guardas municipais, ótimos policiais militares, ótimos policiais federais. Nós temos uma polícia muito preparada, muito competente, mas nós não temos contingente necessário. Nós não temos orçamento necessário, nós não temos armamento necessário, nós não temos estratégia necessária. Visita os outros países e veja a estrutura técnica das polícias e nós vamos ver que nós estamos muito atrasados para fazer um enfrentamento digno desse problema que atinge toda a sociedade. Então, o Brasil, Jorge, ele não está preparado, ele não tem condições na estrutura de saúde pública e na estrutura de segurança para conter uma legalização da maconha ou de qualquer outro tipo de droga. No século XVIII, meados do século XIX, os ingleses
acabaram conquistando uma das maiores nações do mundo, a China, através de uma política de incentivo ao consumo do ópio, que é uma, digamos assim, uma droga também que tem efeitos devastadores. Hoje nós observamos que em praticamente todas as cidades brasileiras, de porte grande, até porte médio e até pequeno, nós temos cracolândias, ou seja, pessoas que vivem sem destino, sem um objetivo na vida. Essa, digamos assim, disseminação, principalmente do crack, como o senhor colocou aqui, Valdemir Soares, isso não pode gerar uma decadência da própria sociedade brasileira se um grande número de pessoas estiverem envolvidas no consumo dessas drogas? Sem dúvida, até porque a droga não escolhe classe social. A droga não escolhe classe social. É o funcionário lá da ponta, é o estudante, mas é o professor e é o empresário, que também, infelizmente, está usando a droga. Ou uma, ou outra. A nossa maior preocupação, Jorge, é na omissão daqueles que se calam. Por quê? Nós temos professores, esportistas, artistas, pais, pessoas de referência na nossa sociedade que poderiam estar trabalhando a prevenção, que poderiam estar usando a sua arte, o seu talento, a sua capacidade para poder, e a sua visibilidade, para poder trabalhar políticas de prevenção, para poder fazer alusão à prevenção, mas as pessoas se omitem. Ah, não, porque o meu filho usa. Ah, porque o meu amigo usa. Ah, não, porque o diretor do meu programa usa. Ah, não, porque o meu músico predileto usa. Ah, não, porque o patrão do meu pai usa. Ah, não, porque o professor do meu filho usa. Essa é a grande omissão dentro de toda essa realidade social que nós vivemos hoje no nosso país. Nós precisamos que as pessoas que têm essa posição que se manifestem, que digam, não, eu sou totalmente contrário. A droga mata, a droga ela acaba com a saúde, a droga ela causa desequilíbrio familiar, a droga causa falsas sensações de bem-estar, a droga acaba com casamentos, a droga acaba com a realidade social do indivíduo, a droga acaba com a relação social do indivíduo, a droga causa vários problemas de saúde já diagnosticados por toda a ciência. Então, o que nós precisamos é que a sociedade se mobilize, porque não adianta a pessoa ser contra e se omitir, e ficar de braços cruzados, e ter vergonha de falar, ou pensar que é caretice falar. Acha que é caretice enquanto o filho não está dependendo de uma comunidade terapêutica. Pode achar que é caretice enquanto o filho não estiver entre a vida e a morte por causa do consumo do crack. Amanhã pode ser tarde demais. É nesse momento que você, pai, a senhora, a mãe que nos assiste nesse momento, deve conversar com os filhos. Então, por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro, uma cidade muito violenta, frequentei cedo muitos locais de alta periculosidade, até porque a família é muito pobre, e convivíamos em todas essas áreas que hoje são manchetes nos principais órgãos de imprensa, nas principais mídias, em relação ao tráfico de drogas, consumo de drogas e criminalidade. Mas eu nunca usei um cigarro de maconha, porque eu tinha a conscientização dentro de casa. Meu pai, independente de ser muito pobre, minha mãe, independente de ser muito simples, ela sempre falava, isso daí, se você usar um dia, vai acabar com a tua vida. Isso daí vai tirar a tua credibilidade, a tua capacidade, vai impedir você de alcançar os seus objetivos. Ponto. Nós convivíamos e passávamos no meio de milícias, convivíamos e passávamos no meio de bocas de fumo, vivíamos próximos, vivíamos ali nos morros mais conhecidos das manchetes do tráfico, que passam em todas as emissoras de TV, que são manchetes em todos os principais jornais do nosso país, né? No Rio de Janeiro, o Morro do Alemão, o Morro do Juramento, locais de alta periculosidade e de alto desenvolvimento do tráfico e distribuição de drogas. E mesmo assim, eu nunca, em momento algum, usei um cigarro de maconha ou uma carreira de cocaína
por orientação dos pais, por orientação da família. Então, a conscientização, ela começa dentro de casa, ela tem que acontecer na escola, ela tem que acontecer no esporte, ela tem que acontecer na roda de amigos, ela tem que acontecer nas redes sociais, ela tem que acontecer no papo aberto entre pessoas que se conhecem, conversam. As pessoas não podem se omitir, não podem se sentir envergonhadas por muitos de classe A e B usarem publicamente esse tipo de produto. Elas têm que se posicionar, elas têm que mostrar a realidade, né? É muito fácil, quem quiser saber dos perigos das drogas, é muito fácil ele entrar em qualquer rede social ou na internet e buscar os perigos das drogas. Vai ver que são muito mais os malefícios do que as falsas sensações de bem-estar que esses entorpecentes causam na vida do indivíduo. Valdemir Soares, eu gostaria que você falasse agora a respeito do papel das comunidades terapêuticas. Todo o período eleitoral, os candidatos falam, prometem que vão criar clínicas para tratar das pessoas doentes, porque eu acredito que uma pessoa que está sobre um vício dessa magnitude, ela está doente. Mas passou o período eleitoral, nós vemos que o que sobram são as comunidades terapêuticas, sejam elas de cunho religioso, mas é um esforço muito grande da própria sociedade de enfrentar esse problema. Então, sim, a sua experiência nessa área e como essas comunidades ajudam as pessoas a se livrarem das drogas. Olha, eu quero inclusive mandar um abraço, Jorge, para todas as comunidades terapêuticas, para todos os especialistas, voluntários dessas comunidades que nos ajudam a fazer esse trabalho de ressocialização, reintegração e recuperação de dependentes químicos. Se não fossem essas comunidades terapêuticas, nós não conseguiríamos recuperar o número de dependentes químicos que nós já recuperamos nesses mais de 20 anos de dedicação no movimento Curitiba Te Quero Sem Drogas, no movimento Força Jovem, nos programas Nocaute ao Crack, Driblando o Crack, Manobra contra o Crack e outros eventos que nós fazemos através do esporte, cultura, lazer e arte. Por quê? Porque essas estruturas, elas dão condição do dependente permanecer, se medicar, se autoavaliar, descansar, repousar e se retirar da realidade que ele tem na vida social dele. Essa questão de retirar o indivíduo da sua vida social e ele se submeter a um tratamento dentro de uma comunidade onde ele não tem mais contato à sua relação social que ele tinha antes, é imprescindível. Nós vemos aí artistas, inclusive o Hudson, agora da dupla Edson e Hudson, né? Nós tivemos uma matéria no último programa da Record, no Domingo Espetacular, e ele chegou para a família dele e falou, não, agora é hora de eu me retirar do meu âmbito social, ir para essa clínica, não divulgou qual é a clínica, a gente também não está fazendo comercial de clínica ou de comunidade terapêutica, e lá eu vou poder realmente enfrentar a realidade de frente sem ter influência da minha rede social, da minha relação social, do meu convívio social. Então, realmente, quando o dependente químico sai do seu convívio social, ele tem mais oportunidade de recuperação, onde ele está num local propício, num ambiente propício, com voluntários e pessoas que podem fazer esse tratamento direto, que podem realmente ter tempo para conversar, para orientar, para analisar, para mostrar os efeitos e para também ajudar a superar a vontade de usar, né? Poder superar a fissura, porque os primeiros dias são muito difíceis. Eu já tive vários jovens que eu coloquei nas comunidades terapêuticas que fugiram nos primeiros dias. Uns que falavam muito, não, eu quero e vou conseguir, e fogem nos primeiros dias por causa da fissura, por causa da dependência. E outros que falavam, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, e aguentam, se submetem, permanecem, se recuperam, são reabilitados e são ressocializados. Então o que acontece? É imprescindível. Eu acho que o poder público tem que dar todo o apoio. Eu quero até agradecer ao prefeito Gustavo Frutti e o atual governador Beto Richa,
que nas suas estruturas de política sobre drogas fortalecem as ações das comunidades terapêuticas. Nós temos nos reunido sempre com as comunidades terapêuticas, temos alguns ajustes burocráticos e técnicos para que elas possam ser inseridas em programas da Secretaria de Saúde, porque hoje é um problema de saúde, o problema de drogas é um problema de saúde, não apenas um problema de segurança pública, mas é um problema de saúde. E as secretarias de saúde, a estrutura de saúde, ela tem um papel muito importante nesse trabalho. E dizer que vale a pena darmos esse voto de confiança a essas estruturas que muitas das vezes elas são administradas por trabalho voluntário de igrejas, de associações, de movimentos sociais, por pastores, por sacerdotes, porque essas pessoas, elas já entregaram o que elas têm de mais importante em favor das outras, o Jorge. Elas entregaram a própria vida, entregaram a dedicação da própria vida, abrem mão da sua vida particular para poderem estar lá, se dedicando, conversando, orientando, pregando o evangelho, trabalhando na questão psicológica do dependente químico, tendo paciência com o dependente químico, suportando muitas das vezes os excessos do dependente químico, porque não é fácil. Quando você pega um dependente químico recuperado e você pega o depoimento dele, inclusive no nosso site curitibatequerossemdrogas.com.br, nós temos dezenas de depoimentos para as pessoas que usam drogas saberem que realmente há uma saída. É muito difícil, no início, você administrar as inquietudes, as dificuldades psicológicas que essas pessoas têm durante o tratamento. Então, essas comunidades terapêuticas fazem um trabalho muito importante, têm o nosso apoio e nós buscamos sempre o apoio do poder público para fortalecê-las. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o vereador de Curitiba, Valdemir Soares, e o tema foi Políticas Públicas de Combate às Drogas. Valdemir Soares, eu quero agradecer muito a sua presença. Passa rápido, né? Neste programa e dizer que eu não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Um abraço aos alunos e parabéns pelo programa e com certeza uma grande audiência no dia de hoje por causa desse tema. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.